Crônicas de Nárnia. E aí vocês ficaram com esse gostinho dessa abertura do filme das Crônicas de Nárnia, hein? Quem não conhece essa abertura deliciosa, que a gente consegue se envolver nessa história mágica, né, que traz a literatura pra gente. A literatura faz a gente sonhar, viajar, explorar mundos e universos. Bem, gente, então foi com esse intuito que a partir desse mês de julho e agosto eu vou trazer toda semana, toda terça-feira, aqui no meu canal, Resenha Literária da Fran, as 7 crônicas que compõem esse volume único das Crônicas de Nárnia. Juntamente comigo, você vai conhecer todas as 7 crônicas, para quem não conhece ainda, e para quem já conhece, vai sentir o gostinho de querer revisitar de novo esses textos da Crônica de Nárnia. Gente, a crônica de hoje é do livro chamado O Sobrinho do Mago. É a primeira crônica de uma série de muitas outras, que totalizando são 7 crônicas. Eu vi o filme e depois eu fui ler o livro, porque existem alguns detalhes do filme que eles não contam, como a criação de Nárnia, por exemplo. Existem 4 filmes que já foram feitos de forma mais moderna e 3 filmes de forma mais antiga, e um complementa o outro, só que nenhum deles fala do início de Nárnia. E foi com esse intuito, dessa curiosidade de saber, de descobrir mais detalhes sobre isso, que eu fui buscar todas as crônicas. E a primeira crônica, que fala sobre a criação de Nárnia, as idas e vindas do nosso mundo para o outro, é através dessa obra O Sobrinho do Mago. Então todas as crônicas estão reunidas também nesse volume único, né? Existem vários livros, várias crônicas que são publicadas separadamente, mas existe essa versão aqui do volume único, são 700 páginas, mas tem 7 livros, ou seja, 7 crônicas. Em relação à explicação sobre o gênero textual da literatura fantástica e do gênero textual também da crônica, com as características da tipologia, que é a narrativa, etc., está na descrição do vídeo. Então, você quer saber um pouquinho mais sobre isso, você vai na descrição do vídeo e lá vai estar. Não vou falar sobre isso, porque senão vai tirar um pouco o foco da resenha de hoje, que é sobre as Crônicas de Nárnia. E a primeira a inaugurar vai ser O Sobrinho do Mago. Essa obra, O Sobrinho do Mago, é a primeira crônica de uma série de outras, como eu disse, e onde começou as idas e vindas entre o nosso mundo e a criação de Nárnia por Aslan. Além da origem de Nárnia, o livro conta também a origem da feiticeira branca. Quer saber mais como surgiu Nárnia? Vem comigo, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Me siga também na minha rede social, no Fran76. Por lá você fica sabendo de tudo sobre o que eu faço, o que eu posto, as resenhas e outros projetos paralelos a este. Então não esqueça de ativar também o sininho, para que você possa ser notificado todas as vezes que eu colocar conteúdo no canal. Toda terça-feira vai ter as Crônicas de Nárnia, então aguardem e fiquem ligadinhos, que você vai já ver como começou essa aventura. Em 1950, o C.S. Lewis lançou o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, e em 7 anos ele lançou os 7 livros. Em primeiro lugar, O Sobrinho do Mago devia ser o primeiro filme, pois é nele que Nárnia é criada. Mas ele não é o primeiro livro. Na ordem de publicação eles são O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, O Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata, O Cavalo e seu Menino, O Sobrinho do Mago e A Última Batalha. As Crônicas de Nárnia são uma série de 7 livros de fantasia do britânico Lewis, escritas entre os períodos de 1949 a 54 e publicadas originalmente no Reino Unido pela HarperCollins entre os anos de 1950 a 56. Tudo começou com O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. De início, Lewis não tinha interesse em escrever mais livros, mas por conta da recepção do público e de seus próprios amigos, incluindo o escritor de O Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, resolveu continuar a explorar o mundo que começara a criar. O nome Nárnia pode se referir tanto ao país, que é cenário principal da série, quanto todo o resto do Novo Mundo. A crônica O Sobrinho do Mago começa com um diálogo entre Polly e Digory, os personagens centrais que vão nortear a obra. Digory é um menino em que Polly viu por cima do muro, em que mora com um tio meio maluco, que tem um estúdio no último andar da casa, e sempre que o tio dele tenta dizer algo, ela, a tia de Digory, não o deixa, porque aí onde mora o mistério. Um dia, Digory e Polly resolveram explorar o sótão da casa e descobriram vários túneis que davam acesso a uma portinha. Quando a abriram, deram num quarto enorme, cheio de livros e objetos de pesquisa.
De repente perceberam que estavam no tal estúdio do tio de Digory. Eles só descobriram quando o tio deu um pulo de trás do sofá. Assustadas, as crianças queriam sair dali, mas o tio André não deixaram eles sair, fechando a sala, pois eles seriam os únicos que conseguiriam chegar lá. Então, ele mostra uma caixa com os anéis de cor amarela e verde e deixa que Polly coloque em um dos dedos. Com isso, Polly some e vai parar em outro mundo. Digory fica indignado com a atitude do tio e resolve mesmo, a contragosto, ir atrás de Polly, utilizando o outro anel. Mas antes, seu tio lhe explica que o anel amarelo os leva a outro mundo e o verde os traz de volta. E assim Digory resolve ir atrás de Polly utilizando um dos anéis. Quando ele usa o anel, ele é transportado a outro mundo e se depara em um bosque com vários lagos. Ele emerge de um dos lagos e percebe que não havia se molhado. Logo depois, ele vê Polly deitada sob uma árvore e então eles decidem voltar para o mundo de origem. Ao perceberem que o anel verde realmente funciona, pois eles já estavam na sala do tio André, eles decidem voltar, sem ser percebidos pelo tio, a este mundo fantástico, que seria o bosque entre os dois mundos, uma espécie de portal que dá acesso a vários outros mundos paralelos. E assim, quando eles retornam ao bosque, pulam em um outro lago, sem antes deixar marcado o lago de origem que tinham vindo. E ao fazerem isso, eles se deparam que já não estão mais no mesmo lugar, e sim em um outro lugar. Um lugar estranho, cheio de ruínas, com pátios e salões enormes. O lugar parece estar abandonado. Adentrando neste lugar, eles dão de frente a um salão de pedra e se deparam com pessoas em forma de cera, com mantos e coroas de pedras preciosas. Algumas dessas formas apresentavam feições bondosas, solenes, outras orgulhosas e cruéis, e outras pavorosas. Eles descreviam o perfil físico e psicológico dessas pessoas e logo perceberam que elas estavam sob encantamento. Assim, eles avistam um sino com um martelo de ouro. Digory resolve tocar o sino, mas Polly é contra e tenta impedi-lo. Tarde demais. Digory já havia tocado o sino e com isso as paredes ruíram ao som do sino. À medida que o sino ia soando, as paredes começaram a tremular. Eles ficaram se olhando e de repente, quando se viraram, perceberam que uma mulher muito bela e muito alta se levantou da cadeira de pedra, avançando em direção a eles e perguntando quem havia quebrado o encantamento. Digory respondeu que tinha sido ele, mas ela não acreditou e Polly confirmou. Então ouviu-se mais ruídos de que a qualquer momento o palácio iria ruir. A rainha puxa pela mão deles e sai fugindo do lugar. Polly não confia muito nela. Já Digory parece encantado, deslumbrado com a beleza da rainha. Enquanto eles andavam, melhor, corriam, ela ia mostrando os lugares do castelo, o calabouço, os lugares de tortura que seu bisavô havia construído, até chegarem num salão com uma enorme porta de ferro que virou pó ao simples gesto da rainha, e dera uma grande cidade enorme chamada Charme. Era a cidade dos reis, onde há muito tempo ela governou sobre ela, destruindo a cidade em uma batalha, falando uma palavra execrável que mataria tudo que era vivo, e depois ficou sob encantamento, até que alguém tocasse o sino. Ambos percebendo o perigo em que se encontravam, a rainha queria voltar com eles para o mundo deles, e ao negarem isso a ela, puxou os cabelos de Polly, e essa foi a oportunidade que encontraram para saírem dali ao tocarem um anel. Porém, ao serem transportados de volta ao bosque, perceberam que a rainha tinha ido com eles, pois ela estava ainda agarrada aos cabelos de Polly. Mas a rainha, diferente do mundo dela de origem, estava mais velha e muito fraca, e ela implorava para que eles não a deixassem para trás. Mas eles colocaram o anel e resolveram fugir dali. Em meio à pressa, Digory não percebeu, mas havia algo gelado segurando sua orelha. Quando chegaram ao nosso mundo, a Terra, perceberam que Jardes, a rainha, havia ido com eles, segurando a orelha de Digory. Ela estava bem maior e mais bela. O tio André, ao entrar no quarto e ver a rainha, tudo aquilo fica orgulhoso e acha que pode ter uma parceria com Jardes. Ela já chega querendo dominar o mundo e dá ordens ao tio André para que ele a leve para a cidade. Ela queria saber quem era o mago que fazia essas viagens no tempo. E quando viu o tio André, o insultou muito, pois ele era um mago de meia tigela. Eles saem correndo e a confusão fica feita, pois neste período em que estavam fora,
Ela aprontou todas. Quando voltaram do passeio com o tio André, ela já havia retornado em um cavalo roubado. E havia também a polícia atrás dela, o dono da joalheria e o cocheiro. Era uma enorme confusão, as pessoas se juntavam para ver o que havia acontecido. E ela, em cima do cavalo, com a barra de ferro, fazia de tudo para não ser pega, pois ela achava que iria conquistar e dominar o mundo, inclusive os reis da terra. Ela pega a barra de ferro e bate na cabeça de um dos policiais. Nessa confusão, Dígore chama Polly e vê uma oportunidade de mandar ela de volta ao mundo de origem. Ele faz 3 tentativas tentando pegar o calcanhar dela. E na última ele consegue. Coloca o anel e Chan fazem a viagem de volta. Ao chegarem no bosque, percebem que fez uma atrapalhada, pois com eles veio também o cavalo, chamado Morango, o cocheiro e o tio André. Então eles tentam voltar à terra e usam os anéis, mas foram para um outro mundo escuro, que não dava para enxergar nada, e perceberam que a rainha, o cocheiro e o tio André ainda estavam com eles também. O cocheiro achava que haviam morrido e estava em uma cova, e começou a cantar as músicas do coral da igreja. À medida que ia cantando, eles escutavam barulhos muito fortes que tinham a impressão de vir do interior da terra. O som ficava cada vez mais alto, e então perceberam que era uma música muito bonita, e com ela surgiu o sol, as estrelas, vales, montanhas, árvores. E à medida que a música aumentava, seres, rios, vales, animais iam brotando da terra. A cena era linda de se ver. Ao longe eles viram um leão enorme, que à medida que ia cantando, esse cenário ia surgindo. A impressão que passava é que tudo que tinha na cabeça do leão, com a música, as coisas iam aparecendo. O tio, com aquela cena, estava apavorado, claro, ao ver o leão. Pensou logo em pegar uma espingarda. Mas Jardes, como não tinha a barra de ferro nas mãos, lançou em direção ao leão. A barra atingiu em cheio a testa de Aslan, mas ela caiu no chão. Aslan continuava cantando como se nada houvesse acontecido. Com isso, a feiticeira sai correndo em disparada. O leão se aproximava cada vez mais e passou entre eles todos. Ficaram boquiabertos e tio André se tremendo de medo. As 2 crianças ouviram a voz mais profunda e selvagem que jamais haviam escutado. Nárnia, Nárnia, desperte, ame, pense, fale. Que as árvores caminhem e que os animais falem. Que as águas sejam divinas. Ele tocava alguns animais, dando-lhes o dom da fala. E assim foram surgindo os deuses, as deusas, as fadas, os faunos, os anões. E quando todos estes seres se reuniram em torno dele, a voz forte e feliz de Alan ressoou. Criaturas, eu lhes dou a si mesmas, dou-lhes para sempre esta terra de Nárnia. Entrego-lhes as matas, os frutos do rio, entrego-lhes as estrelas, entrego-lhes a mim mesmo. Seus também são os animais mudos, cuidem deles com bondade, mas não lhes sigam os caminhos sob pena de perder a fala, pois deles foram gerados e a eles poderão retornar. Todos responderam, nós faremos, Aslan. Mas uma gralha atrevida falou, deixe conosco. Mas a gralha ficou tão encabulada que escondeu-se sob suas asas, e todos estavam segurando o riso. Mas Aslan lhes disse, riam sem temor, pois também o humor, e não só a justiça, mora na palavra. Assim todos riram com vontade. A gralha audaciosa pergunta se foi ela que criou a primeira piada, e Aslan diz, não, minha amiga, você foi a primeira piada. E assim todos riram ainda mais. Nárnia está afundada, disse Aslan. Zelemos por mantê-la livre, convocarei alguns para o meu conselho. Chega a mim o chefe anão, o deus do rio, o senhor coruja, o senhor elefante. Devemos parlamentar, pois apesar deste mundo não ter sido criado há 5 horas, o mal penetrou nele. E assim Aslan deixa nomeado o cocheiro e sua mulher, como se fossem os primeiros reis e rainha de Nárnia, e toda a sua geração governaria aquele mundo que tinha sido recém-criado. Como primeiro rei e rainha de Nárnia, Aslan já estava parlamentando com os reis, dando orientação a eles. Ao se afastarem, Dígore queria muito falar com Aslan, a fim de que ele ajudasse sua mãe, que se encontrava enferma. Aslan disse que poderia dar-lhe uma fruta da vida, mas que ficava além dos vales de Nárnia, e explicou ao menino onde ficava e disponibilizou para a viagem o morango, que agora se chamava Pluma, visto que agora era um cavalo alado, com asas,
E após as instruções de Aslan, eles seguiram viagem em busca dessa fruta mágica. E lá se vão eles com as recomendações de Aslan. A viagem dura o dia inteiro e ao chegarem lá, tem um portão enorme feito de ouro com uma inscrição, em que não deveria subir o muro ou furtar a fruta, pois isso acarretaria uma maldição sobre ele. Diggory entra pelo grande portão, vê a árvore e pega a fruta. Mas de repente ele sente uma vontade enorme de comer a fruta, mas resiste. De repente ele sente alguém atrás dele. Quando se vira, vê que é Jardes, a feiticeira, que já tinha comido da fruta, que dá eterna juventude e beleza. E ela tenta-o para que ele coma da fruta. Logo ele percebe que é uma armadilha. Sobe no cavalo e voltam para Nárnia. Ao chegar com a fruta, Aslan pedem que ele enterre a fruta e no dia seguinte a fruta transforma-se em uma árvore maravilhosa e Aslan diz a Diggory para pegar a fruta. Diggory, ao pegar a fruta, ele guarda com muita atenção e ele próprio, Aslan, os leva de volta ao Bosque Entre Mundos. Ao chegarem lá, Aslan dá a eles um aviso e uma ordem para quando eles retornarem a terra de Polly e Diggory. E ele lhes diz mais: não é impossível que um homem perverso de sua raça descubra um segredo tão pavoroso quanto o da palavra execrável, e use esse segredo para destruir todas as coisas vivas, breve, muito breve, antes que envelheçam. Grandes nações em seu mundo serão governadas por tiranos, parecidos com a imperatriz Jades, indiferentes à alegria, à justiça e ao perdão. Avisem seu mundo deste grande perigo, e a ordem é esta: logo que puderem, tome do tio os anéis mágicos e os enterre, para que ninguém volte a usá-los. As crianças olhavam para a face do leão enquanto ele pronunciava essas palavras, e sentiram que jamais na vida haviam sido realmente felizes, bons ou sábios, nem mesmo vivos e despertos, até aquele momento. A lembrança desse instante permaneceu com eles para sempre, enquanto viveram. Se alguma vez se sentiam tristes, amedrontados ou irados, a lembrança daquela bondade dourada retornava, dando-lhes a certeza de que tudo estava bem e sabiam que podiam encontrá-lo ali, a qualquer momento. Quando retornaram à terra deles, Polly, Diggory e tio André perceberam que o tempo não havia passado quase nada. Foi questão de 2 segundos, tudo que eles viveram na Terra Mágica. Ainda estavam lá as pessoas na confusão. Ele lembra-se então da sua mãe e sobe ao quarto dela e oferece a fruta a ela. E em dias ela tem uma melhora gradativa e restabelece por completo a sua saúde. Conhecimentos que sobrou da fruta, ele planta no quintal da casa, esta se torna árvore. Ele lembra também de enterrar os anéis juntamente com a fruta. Diggory recebe a notícia de que o pai ficará rico e este compra uma casa de campo. Diggory, que agora já era um homem de meia idade, professor, resolveu morar na casa de campo. Houve certo dia, uma vez, que a tempestade assolou Londres e a árvore que ele tinha plantada caiu. E então ele utilizou a madeira para fazer um guarda-roupas na casa de campo. Gente, eu amo uma história e o cheiro desse livro é maravilhoso. Eu amo cheirar livro, faz a gente sonhar, faz a gente viajar por esses mundos, esses lugares maravilhosos. Bem, gente, é isso. Essa é a primeira parte das crônicas, o que acontece ao mundo de Nárnia, com outras pessoas que chegam a este mundo. Você só vai ficar sabendo acompanhando as resenhas que postarei esse mês de julho e agosto sobre todas as crônicas de Nárnia. Então fiquem ligados para as próximas resenhas que vão dando continuidade a essa grande aventura. Na próxima semana vai ser a segunda crônica, que é o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. Não esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Beijinhos, tchau, tchau.